O Senhor Jesus, ele acessou e continua acessando lugares que ninguém quer acessar. Em Lucas 19, nós vamos ler, nós vamos entender que o escritor, o Dr. Lucas, ele fala sobre um homem publicano chamado Zaqueu, que era um homem de pequena estatura. Esse homem, sabendo sobre Jesus, ele decide ver Jesus. Só que a multidão o impedia de ver Jesus devido à sua estatura. Ele sobe numa figueira brava, ou seja, numa árvore, né, para poder ver Jesus. Jesus, se aproximando, vai dizer: Zaqueu, desça daí, porque me convém estar em sua casa. Zaqueu, ele era publicano, o que quer dizer que ele era cobrador de impostos para Roma. Todo publicano era inimigo de Israel. Quando os israelitas vê Jesus falando com Zaqueu e entrando em sua casa, vão se escandalizar, né? O seu senhor entra na casa de um publicano. Outro contexto que eu me recordo é João capítulo 4, versículo 19, quando Jesus Cristo ele vai ter ali com a mulher samaritana, né? E ele vai dizer: 5 maridos tu tivesses, e esse que tu tem não é seu marido. Ou seja, ele está entrando num assunto que ninguém queria entrar. Entenda que essa mulher, ela vai buscar água no poço de Jacó ao meio-dia, porque nesse horário o calor ele era escaldante, então ninguém queria buscar água nesse horário. Ou ia de manhã bem cedo, até as 10, até as 9, ou iria depois à tarde. Logo, essa mulher vai nesse horário porque sabia que não existiria ninguém ali para poder questionar. Eu imagino quantas pessoas não questionaram essa mulher de ter tanto relacionamento. Ou seja, quantas pessoas não se meteram na sua vida julgando ela. Então, ela deveria estar já saturada de tanta gente se em sua vida. Só que Jesus Cristo, ele não somente ele puxa o assunto, como também ele traz a solução para os seus problemas. E vai dizer ainda: vai, né? Vai e chama o teu marido e volta. Ou seja, ele está entrando aonde ninguém queria entrar. Outra passagem que eu me recordo é em Atos 9, quando o Senhor chamou Saulo para o ministério e manda Ananias ir até ele, e Ananias vai dizer: mas Senhor, esse homem, ele é assassino, esse homem, ele prendeu muitos cristãos, esse homem faz coisas horríveis, ele prendeu, ele espancou, né? Aí o Senhor vai dizer assim: sim, para você ele pode ser, para muitos pode ser, mas para mim ele é importante para o propósito a qual eu tenho designado. Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus Cristo vai em lugares aonde ninguém quer ir. Imagina o medo que Ananias tinha, imagina o medo que ele sentia devido a Saulo ser quem ele era. Então, uma das vezes, voltando a Zaqueu, a multidão que também impedia Zaqueu de ver Jesus
muitas vezes muitos que se dizem crente, mas não querem ir lá evangelizar aquele cracudo, aquele pecador, aquele assassino. Ah, mas ele é um homem que não vale a pena. Ah, ela é uma mulher adúltera, é um homem adúltero. Este é o seu ponto de vista. Mas e o ponto de vista do Senhor? O Senhor não nos chamou para poder criticar e julgar, mas para poder amar e fazer a sua vontade. Ide e pregai o evangelho. Parece que as pessoas confundiram as coisas. O Senhor falou assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas foi o Senhor que falou. Quanto à igreja, quanto nós como igreja, seja pastor, evangelista, presbítero, diácono, membro, o que quer que seja, nosso papel, nossa obrigação é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E não podemos fazer acepção de pessoas, mas muitos estão esperando as almas virem até a mim como se fosse Jesus, mas não somos nada, somos como Zaqueu, somos pequeno, grande é Jesus. Então nós não podemos ser como a multidão que impedia Zaqueu de ver Jesus. Nós temos que ser como Jesus mandou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos quantos forem batizados serão salvos. Então o nosso papel é esse, é ir e pregar o evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma coisa que eu entendo aqui é que Zaqueu, ele queria ver Jesus não como a multidão queria ver Jesus, porque a multidão queria benefício, queria ser curado, queria ser abençoado, queria ver um filho ressuscitado, queria ver alguma coisa em sua vida. Zaqueu não, ele queria ver Jesus, porque Zaqueu, ele tinha dinheiro, Zaqueu tinha status, Zaqueu tinha poder, Zaqueu tinha renome. Só que Zaqueu não queria nada disso. Zaqueu queria ver Jesus. O que é que você quer com Jesus? Você quer as bênçãos ou quer o abençoador? Você quer ser abençoado ou quer ter ele em sua vida? Zaqueu não queria as bênçãos, Zaqueu queria Jesus Cristo, tanto que depois que está com ele fala: Senhor, se defraudei alguém, eu vou restituir 2 vezes mais, 3 vezes mais, quadriplicadamente vezes mais. Ou seja, ele queria se consertar diante do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.